Bem-vindo a todos os internautas. Nós estamos mais uma vez em parceria ao Colégio Excelência com a TV Rio Mafra. Hoje, aqui no sindicato, né? É sindicato mesmo, né, Itamar? Associação, né? Sindicato é outra coisa, que é a Associação dos Ferroviários, para mais uma reportagem envolvendo a ferrovia em Mafra. Essa reportagem, nós estamos aqui com o nosso querido amigo Pedro Moreira Benedito, nada mais, nada menos que um maquinista aposentado de 98 anos, indo para 99. Imaginem a história, a bagagem desta pessoa maravilhosa que é o seu Pedro. Isso faz parte, né, da programação Foco nos Fatos, e à nossa direita aqui nós estamos com o nosso companheiro de todas as reportagens, né, que é o representante aí da Associação dos Ferroviários, sempre empenhado aí nas programações envolvendo os ferroviários e auxiliando os ferroviários aposentados principalmente. Beleza? Bem-vindos então. Bom, então nós já podemos começar o nosso papo aqui. Nós vamos ter que ir com calma, né? Porque o seu Pedro tem nada mais, nada menos que 98 anos. Ele me contou que às vezes a memória patina, mas de qualquer maneira estamos com essa lenda viva, né, das ferrovias aqui, da história da ferrovia aqui na região de Mafra, Rio Negro, Lapa, Campo do Tenente, né? E nós vamos conversar, vamos ver o que a gente consegue, né, ir tirando dessa longa experiência, essa vivência ferroviária que o seu Pedro tem. Vamos ver o que ele pode nos ajudar. A primeira coisa que eu vou perguntar para o seu Pedro, né? Seu Pedro, me diga aonde que o senhor nasceu, a sua origem. Nós estávamos conversando agora há pouco aqui, né? Eu nasci no sul do Paraná, no lugar chamado Antônio Linton, mas fui registrado em Campo do Tenente, Paraná também. Fui registrado como se tivesse nascido ali, em Campo do Tenente. Bom, daí, vai para lá, vai para cá. Frequenta tempo de criança, juventude. Aí veio o crescimento, né? E conseguimos uma vaga na estrada de ferro. Seu Pedro, me conta assim, né, o seu desejo. O senhor já tinha planejado entrar na estrada de ferro ou foi uma situação assim que aconteceu? A oportunidade apareceu e o senhor foi lá? Foi uma oportunidade que aconteceu. Eu não tinha intuito de entrar na estrada de ferro. Trabalhava absolutamente. Mas da lavoura, né? Aonde apareceu essa oportunidade. A estrada de ferro estava adaptando garotos de 15 anos em diante para trabalhar na tarde de pedreira. E o senhor lembra o ano em que o senhor entrou na rede ferroviária? Me lembro. 6 de agosto de 1938. Ali começou a sua história na rede ferroviária. Começou a luta da estrada de ferro. E qual foi a primeira função assim que o senhor exerceu? Não entrou direto na locomotiva, né? O senhor cresceu, não, né? Que o senhor estava me contando. Não. Entrei como turmeiro. A pedreira, a rede eliminou. Acabou essa pedreira. Aí passou a ser particular. Então, quem queria ficar no serviço particular, ficou, senão
Digo, não, eu quero outra sessão. Fui para a turma, conservante de linha. Então o senhor trabalhava, o senhor saiu da pedreira e passou a trabalhar no trecho ferroviário, né? Como turmeiro. Como turmeiro de trecho, né? Via permanente, que eles chamam hoje, né? Isso. Que cuida da manutenção da linha, né? Exatamente. E sempre aqui por perto da região. Sempre por perto da região. De Curitiba até Rio Negro. Assim. O senhor trabalhou no trecho antigo, né, da Antigo. ferrovia. Antigo. Aquela ferrovia que saía ali do barracão, passava por dentro do quartel, né? Corria pela beira do rio, ia para Campo do Tenente. Esse trecho foi extinto, não foi? Esse trecho não existe mais, né? Não, hoje não. Não existe mais. E o senhor me contando também, assim, né, a sua transferência, que o senhor começou trabalhando na Lapa ou Campo do Tenente? Comecei trabalhando Campo do Tenente. E depois o senhor pediu para relocar aqui para Mafra. Daí estive trabalhando particularmente uns meses, daí, até que consegui, por intermédio de outros chefes, entrar no serviço das máquinas. Máquina a fogo, né? Naquele tempo não tinha máquina disso, era máquina a fogo. E o senhor já trabalhou direto de maquinista ou o senhor começou devagarinho? Devagarinho. Devagarinho. Qual foi a sua primeira função? O senhor lembra qual locomotiva? Carvoeiro, foguista. De foguista é que ao longo dos anos fui a maquinista. E me conta um pouquinho, e a função ali, né? Que a gente fica imaginando o que seria trabalhar, né, numa locomotiva a vapor, né? Na época, considerando-se, né, era uma tecnologia bem avançada, né, para a época, né? Mas me fala do trabalho um pouquinho, era duro, né, fazer aquelas... Serviço duro, lidar com fogo é serviço pesado, pesado e de responsabilidade. Não pode deixar faltar nada na locomotiva. Negócio de lubrificação, pressão, tudo isso tem que estar atento. É assim. O senhor trabalhou, então, o senhor fazia o serviço de foguista, mas também era responsável, então, pela lubrificação de todos aqueles componentes ali também. Que interessante. E para se tornar maquinista, o que o senhor precisou? Quanto tempo levou para o senhor pegar o comando de uma locomotiva a vapor? Bom, para me pegar o comando, isso dependeu da minha chefia. Os responsáveis por mim. E foi assim, eu quando me disseram você, a partir de hoje, você vai trabalhar como maquinista, ser maquinista. Aí fiquei sabendo que tinha passado de foguista a maquinista. Porque foguista tinha terceira, era início, foguista terceira. Segunda, foguista segunda. Primeira, foguista primeira. Assim por diante. Tinha os números, né? Mas assim por diante. Até que foi alguns anos como foguista. E para assumir a função de maquinista daí, seu Pedro? Fazer curso? Ou o senhor já tinha alguma prática de... Eu tinha prática. Já tinha a prática de como funciona. Porque não é simples, né? Ali o funcionamento da locomotiva a vapor. Eu fiz estágio em Curitiba de um mês para praticar nas oficinas. E tudo isso, um mês. O senhor pergunta para ele a primeira viagem dele, quando foi? É legal, o Itamar aqui lembrou uma coisa bem legal, né? Não tinha se passado. E a primeira viagem aí, o Itamar me soprou uma coisa bem interessante, né? A primeira viagem que o senhor fez como maquinista, para onde que foi e qual foi a emoção, assim, pertinho. Como é que foi? Vai aqui pertinho. Negócio de lastro. Como maquinista de trem de lastro, pertinho. Lastro, na verdade, é um trem formado para levar o pessoal a trabalhar no trecho.
O trem de lastro é material para via permanente, poder, para o pessoal poder. E quanto tempo o senhor levou para pegar um trem? Uma composição, né? Uma composição normal, né, assim, fazer uma viagem com carga mesmo. O senhor lembra dessa primeira viagem com... Primeira viagem me lembro. Lembra? Com carga mesmo, né? Com carga, foi as primeiras viagens. Depois, conduzindo trem de passageiro, aí já demorou mais. Demorou mais. Eu já tinha uns 10 anos como maquinista de manobra de ficou mais ali para passar maquinista. Os primeiros trabalhos como maquinista foi trem leviano, trem de lastro, assim por diante. Trem de combustível, que era pegar, por exemplo, uma máquina com 12 vagão vazio, vai carregar trem de lenha em Canivete, a 50 quilômetros daqui. E assim por diante. Daí é que foi aumentando os trechos e também a responsabilidade. O senhor lembra, seu Pedro, qual foi a maior composição que o senhor puxou com a locomotiva a vapor? Não lembra? Não me lembro. Quantos vagões, em média, a locomotiva puxava, assim, de carga normal, assim, que ela puxava tranquila? 18, 20. Carregado. Carregado. E a velocidade, assim, que ela... A velocidade era mandada por... Por manifesto. Que interessante, que interessante. E me conte um pouquinho, seu Pedro, assim, da emoção de manipular os instrumentos. Qual era o maior cuidado que a gente tinha que ter? O senhor como maquinista, transportando um cargueiro ou um passageiro, qual era o maior, digamos assim, cuidado que se tinha que ter numa locomotiva a vapor? Para controlar, para comandar ela, assim, quais eram os principais cuidados que o senhor tinha como maquinista, né, para tudo correr bem? Como maquinista, não exceder da velocidade. Conforme tinha na receita ali, cuidado na chegada, cuidado no quilômetro tal, marcha de 15, 20, 15, mais de 20 não. Sempre de 20 para baixo. O freio era outro, né? O freio era vácuo. E tanto é que ele tinha que comandar também, não era só coisa. E tinha o pessoal que viajava em cima, os guarda-freio. Lá. Pois é. Seu Pedro, como é que o senhor coordenava com os guarda-freios o controle da composição? O senhor viajou com guarda-freio, né? Não. Nunca viajou com guarda-freio? Você já era freio tudo da locomotiva a vapor? Freio na máquina, o aparelho da máquina. Que legal, que Em legal. cima do vagão, né? Em cima do vagão, o cara puxava uma cordinha. No vácuo. No vácuo. Mas os caras viajavam em cima para puxar a cordinha, caso tivesse descontrolado qualquer coisa atrás dos vagão. Essa é uma coisa que é muito curioso da gente saber, né? Porque a gente sabe que eles viajavam em cima dos vagões. Antigamente o freio era, né? Ali até a fotografia ali mostra, né? Um volante, né? Puxava o volante e soltava o freio ou segurava o freio, né? Mas tinha que ter muita coordenação com o maquinista, né? O cuidado que o maquinista tinha que ter era observar a graduagem que os guarda-freio tinham na freia. Se o vagão tinha graduagem, porque cada vagão tem um aparelho embaixo que gradua menos, médio e máximo. Máximo vai descer uma serra. Aí tem que ter máximo a graduação dos vagões. Qualquer manipulação que o maquinista faça no vácuo da máquina, o vácuo da máquina é um aparelho assim.
Aquilo é cano para todo lado. Cada guarda-frio tem que saber se o vagão que tá sob o controle dele é 5 vagões, ele tem que saber se os vagões são competentes ou não. Se não são, então pode parar o trem e vai ver a graduação. E tem alguma história assim que o senhor gostaria de contar de uma curiosidade, alguma curiosidade que aconteceu em viagem, que o senhor teve que fazer alguma peripécia ou parar o trem? Não, Tem alguma? A curiosidade que eu tenho para contar para o senhor, para os senhores, é na descida da Serra de Curupá, o revisor não graduou suficiente os freios da cauda, então um tanto tinha graduação, mas outros tantos na traseira não tinha graduação. E disparei. O trem, é a curiosidade que eu tenho para dizer. Peguei meu bonezinho, joguei. Até tenho a fotografia da cena. Aí. Gritei, meu Deus e minha Nossa Senhora, acuda eu e meus colegas e o trem inteiro, que estamos tudo perdidos. Vamos morrer tudo. Passemos o túnel uns 200 metros por baixo do túnel. Na saída do túnel, o trem desceu 40 quilômetros morro abaixo, sem ocupar freio. Cheguei lá em Curupá, um colega disse, tudo bem? Aquela hora deu vontade de soltar uma munheca na cara. Tudo bem? Eu estava com o coração querendo sair pela boca. Nós íamos morrer tudo. Só se salvemos por Deus e a Santa. Não precisou freio. A freagem que o trem tinha foi suficiente para descer 2 estações, Rio Natal, Oswaldo Amará, até Curupá. É essa a novidade que eu tinha. Mas o interessante, qual é a roupa que se usava na época? Uniforme. Uniforme, a roupa, né? Tinha, né? Como? A roupa que você usava, o maquinista tinha que usar. Você falou do chapéu. Era qualquer roupa. Mas o chapéu era obrigado. Não era uniformizado. Sim, mas o chapéu do maquinista. Boné era obrigado, né? Na época, né? Que mais tarde exigiu. Boné tinha que... gravata, eu tenho uma foto Boné do cara tinha que aqui. ter. Sem o boné, você não é funcionário da rede. Pode descer. Pode descer. Uhum. Mas quanto o professor dos trem passageiros, né? Porque sempre nós estamos falando aqui, a responsabilidade, eu acho que a responsabilidade era do trem passageiro, né? Quantas vidas estavam ali, né? O pessoal que vinha lá de Curupá, vinha para Mafra, para Porto União, né? Tem alguma coisa para você lembrar de alguma coisa de trem, de passageiro? Que também, né, tinha que fazer um exame especial em Curitiba, né? Para fazer o trem misto e o trem de passageiro. Não era assim? Passageiro, a população dos vagões de passageiro, isso era por conta do chefe de trem. O maquinista não tinha nada que se meter no serviço do outro lá. A responsabilidade era dele. A minha responsabilidade era da máquina. Não aconteceu alguma vez... Que tá, Viu, seu Pedro, não aconteceu alguma vez que você está fazendo a viagem de passageiro, desencarrilhar um vagão? O que você teve que fazer? Porque tinha passageiro, né? Parava e daí mandava um Morse para vir fazer o socorro? Já aconteceu contigo?
Como? Um acidente com um trem passageiro, descarrilhou um vagão e tal, e daí como é que se fizeram? Se comunicava o gráfico para vir lá, daí o socorro. Tinha que comunicar. Tá parado. Parado, trem parado. Uhum. Tá parado, tá esperando solução Gráfico. do gráfico. Uhum. E daí, assim, o senhor gostava mais de trabalhar na carga ou no passageiro? Sim, eu tinha que assumir a minha parte como responsável Sim. da máquina E da coisa. e do passageiro, dos vagões de passageiro. Aham. A minha responsabilidade é quase a mesma, né? É, agora quantos os passageiros, a quantidade, isso era lá com o outro chefe, Aham, né? o chefe de trem. Sim, sim, sim. Seu Pedro, só um minutinho, Itamar, eu tenho uma curiosidade aqui. Qual era o trecho assim que os passageiros, que tinha trem passageiro para cá? Qual era a circulação de passageiro? De onde que vinha? O senhor fazia mais por Corupá, Mafra Curitiba? Como é que era? Mafra Porto União. É, de Mafra Porto União. Mafra Porto União era mais ativo. De Brito e Barraca. Fazia a viagem a Porto União hoje, voltava amanhã, depois da manhã viajava a São Francisco. Tinha mais aquele trecho lá por conta do maquinista. Até um certo tempo, a rede dividia o pessoal de trem, por exemplo, o maquinista, em duas turmas. A turma de Mafra vai até Corupá. Corupá fica pernoitando, descansando, e a turma de Corupá, que tinha outro depósito lá, viajava para frente. Então, mas depois, de um certo tempo em diante, queriam diminuir o povo, como diminuíram, né? Como eles queriam. Então o pessoal de Mafra direto até São Francisco. Tinha alojamento? É uma estação mais reforçada, tinha coisa, né? Vocês ficavam em alojamento na estação, seu Pedro. Daí quando pousava. Alojamento na estação. Dormitório, né? A que se dizia, estação tirava a máquina. Tirava a máquina, punha a máquina lá para outro depósito e encostava o pessoal deles com outra máquina nos vagões de passageiro. Era muito comum um acidente, seu Pedro? Ou quase não acontecia? Quase não acontecia. Que bom, né? Quase não acontecia. É que a gente tem uma ideia assim de que, né, pela fragilidade, né, muita gente em cima dos vagões, a locomotiva a vapor ainda, né, embora a tecnologia delas para a época fosse bem avançada, tem aquela ideia de que era meio comum que acontecessem os acidentes, né? E quando veio a mudança daí, né? Começaram a chegar as locomotivas diesel e tal. Daí, como é que ficou? Aí o maquinista tinha que fazer um estágio em Curitiba. Como funciona assim, a peça. Quando vinha de lá, já vinha preparado para funcionar aquela máquina. E o senhor gostou? O senhor achava melhor a locomotiva a vapor? Mas toda a vida. A máquina diesel. A diesel, né? diesel. Tá. A vapor judiou muito. Barbaridade. Até no óleo. Tinha que saber que óleo ia lubrificar a máquina. Tem óleo lubrificante e tem óleo maciço que nós dizemos para azeitar furo por furo. Tudo isso. Mas diferenciou, barbaridade. E parte da locomotiva, a lubrificação da locomotiva diesel é por conta dos especialistas do depósito.
do depósito. Ele que sabe que óleo vai em tal parte, que óleo vai em tal parte, é ele. E no tempo da locomotiva a vapor, seu Pedro, o senhor viajava mais de dia ou mais à noite? Aí não tinha, era por escala. Era por Era escala? por escala. Está escalado, Na hora. com tal máquina. Tá. E como é que era no inverno, locomotiva a vapor, a locomotiva toda aberta? Não, a Passava locomotiva a mal. vapor era melhor no inverno. Era melhor. Melhor, quentinho. Ficava quente mesmo. O calor da caldeira aquecia a gente também. Aquecia. É. Podia ter uma Água pra janela aberta ao vidro, para avistar. O lado podia fechar. E o pessoal dos vagões lá que se ferrava. Ah, aqueles estavam lascados. Você já pensou viajar em cima do vagão? Lidar no freio, lançantão aí. Exposto no tempo e na fumaça da própria locomotiva, né? Ô, seu Pedro, fala pro professor aí, e o jabá? E o jabá que nós estamos falando aqui, né? E o jabá, de onde ia? Tinha que levar de casa, né? Era uma linguicinha, um pão, né? Feijão e arroz, só depois um dia para vocês verem, né? Aí é que vamos conversar. Na hora de você, a carteira interna. Aí que era dura. Alguns levavam de casa, como nós da máquina ali, tinha que, máquina a fogo, bem entendido. Sim, Máquina diesel, nós usava fogareiro com duas bocas. Tem, Um para esquentar, outro para fazer ferver. viu? Conta pro professor aquele churrasco que você fez com o seu Francisco, no Natal aí, que você não falou a data. Qual foi o tipo de churrasco que você fez? Você estava parado numa estação. Fala pro professor qual é a carne. Ah, não tenho lembrança. Que era o Shark. Não tenho Eles lembrança. compraram o Shark na cooperativa. E daí levaram você e o Francisco. Aquele que te chamava você de Neguinho, né? E levaram, Eu não me lembro. e daí levaram, você falou aí, ele confirmou também. Eu não me lembro mais. Era o Shark, né? Já era um Quantos churrasco, né? Que vocês fizeram na caldeira da máquina, né? A gente de tudo a gente não se lembra, né? Não tem como, né? Muita história para contar, né, seu Pedro? Barbaridade. E a única história que não me sai da cuca é a hora que Do acidente. nós disparimos na serra. Esse que ele fala. O meu companheiro já é morto, Pedro Barbosa. Né? Mas a viúva é dona dessa. Dona não. Como é que é? Afinal, tá entre viúva e neto. Ele já foi. E eu, felizmente, estou aqui. Meio que cambembiada, mas dá para ir se arrastando. Mas aquele dia, fala pro professor, na hora que você entrou na locomotiva, aí, o dia da inauguração do museu, que você entrou, estava o prefeito mais lá dentro, qual foi a tua vontade? Você não conseguiu apitar a locomotiva. Estava muito forte o que você disse. E o que você estava afim de dar um toquezinho nela? Estava, né? Mais ou menos uns 10 metros. Estava ou não estava? Não me lembro. A saudade. O seu Pedro não se lembra mais. Ele está falando do primeiro passeio que teve de locomotiva a vapor, né? E até eu lembrei do seu Pedro agora, porque nós fizemos a inauguração do Museu Ferroviário ali, que agora, por sinal, está na Casa da Cultura, né? E o seu Pedro foi ver a maquete, né, que o Colégio de Excelência montou, né, em homenagem à Mafra, aos maquinistas, ao trem a vapor. Tava lá a nossa Maria Fumaça e o seu Pedro ficou olhando com uma atenção incrível, né? Bom, seu Pedro, nós vamos encerrando, né? Diga só uma coisa, o senhor tem mais alguma história, tem mais algum registro a fazer, né? Que o senhor quisesse colocar aí para as pessoas que vão lhe ouvir aí, que estão lhe ouvindo? O que o senhor tem aí para finalizar a nossa conversa? O que eu tenho? Fale para ele que onde que você estava o dia que você recebeu a aposentadoria, que você nem esperava. Você estava lá no Porto, não estava? Eu vinha vindo com trem no Porto. Foi eu. Eu vinha vindo com trem no Porto. E de Canivete embarcou
Embarcou na máquina, eu não vi, embarcou pro lado de cá. O lado do maquinista é direito. Uhum. Papel vermelho, com letra vermelha, me atrapalhando a minha visibilidade. Era de dia, de canivete para cá aquele papel. Eu disse pro companheiro, escuta, esse papel é vermelho, com letra vermelha. Aquela voz, esse é o último papel vermelho que você vê como maquinista. É a última viagem que o maquinista está fazendo na rede. Inspetor de máquina, de videira. Como muito, está aposentado. Aquela voz, está aposentado. Eu digo, olha, tem gente que morre dia por dia, se batendo, quer pedir a aposentadoria. Já estão quantos anos trabalhando e não se aposentam. E eu ainda posso trabalhar uns 3 anos, falando para aquele papel. Eu ainda posso trabalhar mais 3 anos. Mas esse papel aí veio de Curitiba. Aquele papel vermelho. Você foi até o destino, né? Cheguei Entregou aí, aqui que você entregou. cheguei aí, eu fazedor de ordens. Meus parabéns. Que parabéns? Eu cheguei de viagem agora. Não estou aniversariando, mas está aposentado. A partir de hoje. Última viagem. Sabe o dia e a hora? Hein? Que dia que era? O ano? Que aconteceu isso? 67? 67, né? 67. 67. Barbaridade. E tá vendo? Tem gente que morre apurrinhando os médicos, quer se aposentar, não se aposenta. Eu não peço aposentadoria. Até um braço corta. E assim, o pessoal da internet, o pessoal internauta aí, pessoal de Mafra, do Brasil, do mundo, Eu ainda podia qualquer trabalhar. lugar podem ver, né? Fala, seu Pedro. Mas agradeço o Pai Velho lá de cima. Graças a Deus. Com vida, em primeiro lugar, vida. Porque você ter saúde e não ter vida não adianta. Então, agradeço a Deus, me deu vida e saúde. Que andei a virar em farofa no morro do... O nome daquele viaduto que eu ia... Rabo dos Macacos. A volta que eu ia fazer na serra. Nem olhei no velocímetro quanto estava fazendo por hora. Sei que o mato estava assim. Mas o importante é que está aí, né, Belém? Está aí dando o relato, né? Mostrar para muita gente. Mas trabalho, não ficava nada. É. Não ficava nada. Nem bagageiro, nem vagão, nem nada. Eu caí a uma altura de mais de 200 metros de morro acima, lá pro brejo. Não sobrava nada. Seu Pedro, mas graças a Deus, né? A sua oração foi atendida, o pouco de freio que tinha foi suficiente e chegou. Às vezes a gente não... O freio que estava freando os vagões foi até o último metro da serra. Bom, gente, assim com essas histórias, né, o seu Pedro encerra, se aposenta em 67, né, e deixa uma trajetória de histórias aí que nós juntamos agora hoje aqui, né? E estamos fechando essa nossa segunda não, que na verdade nós estamos trabalhando com ferrovia já faz algum tempo, né? Já deve ser o 3ª, 4ª edição de documentários, assim, conversas que a gente faz com o pessoal da ferrovia, né? A ideia é resgatar um pouco dessas histórias, até porque Mafra tem tudo a ver com ferrovia. A história do contestado, que o professor Sandro Moreira da UNC, né, fez um trabalho longo também, né, envolveu sempre a ferrovia. Tem como
não há como não estudar o contestado, né? Como estudar o contestado sem contextualizar a ferrovia, né? E tá no meu sangue também, né? Porque meu pai era ferroviário, eu tenho uma paixão muito grande aí por Agora, trem. que a estrada de ferro, na época, tinha uma chefia muito ingrata, tinha, de não dar um ordenado compatível com o cargo que a gente assumia. Porque um maquinista de segunda classe na estrada de ferro, ganhando menos do que um carteiro de correio entregar a carta. Quanto é que um carteiro ganhava na época? 3.000. E quanto é que você ganha por mês? 3.000. O quê? Só 3.000? Fique quieto. Diz o padre, se gostou, fique quieto. Se não gostou, fique quieto. E é fato que a gente deve de fazer. Não gostou do artigo? Fique quieto. Se gostou, fique quieto. Foi uma história muito importante, né? E o seu Pedro encerra com um grito de liberdade que até hoje ele não conquistou, que é o salário, né? Não adianta, né? Nós estamos num... Passa o tempo, não adianta. Não, vamos falar a verdade, né? Melhorou muita coisa, né? Não pode achar também, né, que tudo corre para trás, né? As coisas estão evoluindo, é lenta essa parte aí, é uma parte que ninguém está satisfeito, eu acho, né? Quem trabalha trabalha assim mais de raiz mesmo. Trabalho de responsabilidade. Conduzir um trem de passageiro, lotadinho de passageiro, sob a responsabilidade do maquinista. Porque se o maquinista banca o louco lá e acaba com tudo, quantos vão morrer? Não. Se tiver na época, não vou dizer agora mudou tudo, mas na época... Mas mesmo assim, né? Se tu for pensar hoje, um maquinista, né? Uma locomotiva, hoje eles trabalham sozinhos, né? Com uma locomotiva, uma dessas que vem de Curitiba vem com 120 vagões, né? Às vezes vem com 2 ou 3 acopladas, né? Tudo carregado, se imagina a responsabilidade, né? O valor na mão de um maquinista, né? Uma locomotiva dessa é um valor inestimável, mais a carga, mais a quantidade enorme de vagões, né? Mas assim, então, eu quero agradecer ao seu Pedro, ao Itamar mais uma vez. Nós não vamos parar por aqui, vai surgir mais alguma coisa nova por aí pela frente. E agradecer a todos que estiveram aí, né? Mais tarde nós vamos fazer uma gravação, um documentáriozinho disso daqui. O Nelson deve disponibilizar essa entrevista de hoje na internet também. E muito obrigado, seu Pedro, muito obrigado mais uma vez, Itamar. Só quero dizer uma coisa, professor. Fale, Itamar. O mundo inteiro evoluiu assim nos trilhos. E hoje? Vamos em frente, porque atrás vem gente. Abraço.